Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos aqui ler mais uma passagem aqui, uma bíblica, onde eu vou ler aqui uma passagem, um capítulo que muita gente já conhece. Muita gente até em casa tem Bíblia e ela tem o costume de deixar assim aberto neste capítulo, neste livro e capítulo. Você já até talvez você deixe na sua casa, até você já se tocou. Você já se tocou qual é o capítulo, qual é o versículo que eu deixei aberto. Exatamente. Salmo 23. Salmos, capítulo 23, que é o Senhor é o meu pastor. Então vamos ler aqui essa passagem bíblica, eu vou ler para você aqui, e nós vamos procurar extrair de dentro dessa passagem fontes de vida, inspirações para mim e para vocês, tá bom? Nós vamos ler aqui e não vamos só procurar a letra, mas sim o espírito do que Davi estava falando aqui nessa passagem, tá bom? Aqui é um salmo do profeta, do rei Davi, tá? Olha só, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu corpo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Olha só, que salmo lindo isso aqui. Aqui, Davi também estava fazendo uma oração. Ele estava expressando para Deus a importância de Deus para ele. Eu vi um vídeo de uma professora de hebraico que ela explica e ela lê esse salmo aqui que o pessoal estava pedindo para ela ler em hebraico, o significado dessa passagem. O nome dela é Sara Maia. Ela é uma professora de hebraico, ela dá aula no canal aí no YouTube, ela tem uns canais dela, tem as redes sociais dela, eu sigo elas, sigo ela, é muito importante, ela é muito legal, dá para você entender muita coisa. E ela fala porque é o seguinte, para você que não sabe, a Bíblia, os livros verdadeiros, antes da tradução, a língua original dela tem duas, a Bíblia. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, gente, o original, ela foi escrito em hebraico, tá? O Velho Testamento é escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, após o Senhor Jesus já ter subido aos céus. O Espírito Santo inspirou seguidores dele como discípulos, apóstolos, seguidores do Evangelho ali naquela época, e inspirou eles a escrever o Novo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Foi escrito em grego o Novo Testamento e o Velho Testamento em hebraico. Só que aqui tem algumas palavras de hebraico que não tem uma tradução certa para o português, tá? Que não tem ali uma tradução para algumas outras línguas. Como a gente vê aqui, no original está escrito assim: o Senhor é meu pastor. Não existe essa palavra nada me faltará. O Senhor é meu pastor, Deus não me faltará. É assim que está no original. Segundo ela, professora de hebraico, leu e traduziu para a gente, tá? Mas por que na tradução, ela aqui tem, no Brasil tem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Provavelmente, os versos seguintes, os versículos seguintes, o tradutor ali, ele entendeu que pela expressão de Davi, ele quis dizer o quê?
que nada iria faltar para ele. Por quê? Porque ele tinha Deus. Entendeu? Que quando a pessoa ela tem Deus cuidando dela, Deus cuidando da pessoa, com toda certeza nada irá faltar. Por isso que eles colocaram, nada me faltará. Mas no original está, Deus não me faltará. Por quê? Olha só o que ele fala. Davi, para quem não conhece a história de Davi, Davi era um pastor, certo? Antes de ele se tornar rei, ele era um pastor de ovelhas. A gente vê que aqui tem uma interpretação um pouco diferente, eu vou falar para você. Porque pastor, a tradução do pastor está dizendo o quê? Que cuida de pasto. É quem tem pasto. Pastor. E não ovelha, ovelheiro, tá? Ovelha é oveleiro, mas sim pastor. Porque qual era a função, o trabalho do pastor naquela época? Era de procurar encontrar pastos verdejantes. Ele teria que saber onde é que tinha um pasto farto para levar, guiar as ovelhas até aquele pasto, onde ela iria ter ali alimento, comida fresca, grama suculenta, verde. Então, ele conhecia os ambientes, os locais onde tinha um pasto farto para suas ovelhas. E isso, o trabalho dele era o que? Era de guiar as ovelhas até aquele pasto. Entendeu? Então, Davi era um pastor. Ele cuidava de ovelhas do pai dele, tá? Então, vamos olhar só. Ele me faz descansar em pastos verdes. Tá vendo aqui? Porque essa é a função do pastor, levar a ovelha até um pasto verde. E ele aqui diz. Ele está fazendo essa comparação ou paralelo com Deus, se referindo a Deus, por quê? Porque ele sabia qual era o trabalho, a função e a importância de um pastor para as ovelhas. E ele colocou Deus como pastor dele, e ele como ovelha de Deus. Estão entendendo? O espírito do que ele está querendo passar aqui, ele se colocou como ovelha e reconhecia que Deus era o seu pastor. Ele reconhecia que Deus tinha um pasto enorme ali para ele, com tudo que ele precisasse, com tudo que ele necessitasse. Está entendendo? Olha só, versículo 2. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Olha só. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Olha só, imagina uma ovelha num ambiente seco, sem pasto, sem água, sem alimento. Quando ela passar em ela algumas horas, alguns dias sem comer, sem beber, como é que ela vai se sentir? Fraca, cansada. Ela não vai poder ter forças para andar, para pastar. Então, Davi ele se colocou da mesma forma. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Caminhos certos, que era o caminho que o pastor faz para levar suas ovelhas. Guiar ele por caminhos certos, corretos até o pasto. Caminhos que livra ele ali do ataque de lobos, de ursos, de ladrões. Porque naquela época também tinha isso. Essas eram ameaças que as ovelhas tinham de lobos, ursos, leões também, que tinha, acabei esquecendo, leões e ladrões, tá? Então, leva por quê? Por caminhos certos, com ele, como ele mesmo prometeu. Ele prometeu, tá? Olha só, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Olha só que maravilha. Assim como a ovelha confia no seu pastor, naquela pessoa que cuida dela, que guia ela, e anda, segue sem medo, assim Davi se colocar diante de Deus. Mesmo diante das ameaças ao seu reino, ao povo dele, ao povo de Deus,
que ele era o governante, o rei, além mesmo diante das ameaças de mortes, que ele disse aqui, pelo vale da sombra da morte, o que quer dizer isso? Ele estava constantemente sendo ameaçado de morte, andando por ameaças, andando pelo perigo, andando ali lado a lado do perigo. Mas ele disse, não terei medo de nada. Por quê? Porque, ó, tu, Senhor, estás comigo. Olha só, gente, que maravilha a confiança desse homem. Olha a confiança desse homem. E olha só a expressão de que ele estava mostrando, falando que Deus era para ele. Que maravilha. Viu só? Então, olha só. Versículo 5. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu corpo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Olha só. Lembra que eu falei que ele disse aqui que no original do hebraico não tem essa palavra nada? E sim, Deus não me faltará? Porque aqui ele disse, ó, aqui essa expressão aqui que ele está falando aqui, como convidado de honra. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu corpo até derramar. Olha só. Então aqui ele está dizendo o quê? Nada vai me faltar. Eu não vou temer, eu não vou ter... Nada vai me faltar. Tudo vai estar ao meu alcance, tudo vai estar comigo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Viu só que maravilha? Mas, peraí, isso é para qualquer pessoa? É para qualquer um? Não. Isso daqui, Deus é isso para a pessoa que é fiel a Ele. Deus é tudo isso daqui que Davi expressou para aquela pessoa que confia em Deus, que entrega a sua vida em Deus. Não é aquela pessoa que você chega na esquina e pergunta, você conhece a Deus? Você conhece Jesus? Sim, eu conheço, eu confio em Deus, minha vida está entregue nas mãos dele. Mas uma pessoa que mente, que usa drogas, que trai no casamento, uma pessoa que rouba, uma pessoa que mente, que mata. Então, eu pergunto, como pode Deus estar com uma pessoa dessa? Se ela é uma pessoa injusta, uma pessoa infiel, uma pessoa má, uma pessoa que não ama o seu próximo, porque quem ama o próximo não trai, quem ama o próximo não rouba, não se aproveita da bondade dos outros, não mata. Então, como pode Deus estar junto com uma pessoa dessa? Sei que somos falhos, somos pecadores, assim como Davi também pecou. Davi também errou, ele também vacilou nos seus caminhos. Mas ele se endireitava, ele procurava andar reto. Ele errou, pecou porque é homem, era homem como eu sou, como você que está desse outro lado, uma pessoa fraca. Mas ele se consertava, ele reconhecia o seu erro, se derramava diante de Deus, chorava, se lamentava e Deus o perdoava. Assim como ele pode fazer isso com você. Assim como ele fez comigo. Deus me perdoou. Deus pode perdoar você e pode te dar uma nova chance, uma nova oportunidade para você ser com ele. E ele ser com você. E tudo isso aqui que Davi se expressou nesse versículo, nesse capítulo, vem acontecer também em nossa vida. Está entendendo? Olha só. Olha só o que ele diz aqui, versículo 6. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Aleluia. Deus seja louvado. Olha só. Viu só o que ele disse aqui? Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. E na tua presença, ó Senhor, eu estarei todos os dias da minha vida. É isso
que Davi quis falar aqui. É isso que Davi quis passar nessa passagem, nesse capítulo, nesse versículo. Em tua presença, ó Deus, eu estarei todos os dias da minha vida. Olha só que maravilha, gente. Esse é o maior prazer, o desejo de Deus. Esse é o maior prazer, desejo do nosso Senhor Jesus para você. É que a gente esteja todos os dias em sua presença. Mas como? Com seu pensamento em oração nele. Você pode estar nesse momento, fechar seus olhos e dizer, meu Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, cuida de mim. Meu Deus, cuida da minha família, cuida do meu trabalho, cuida de mim, Senhor, me dá saúde. Em todos os momentos. Você fechar seus olhos e dizer, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, guia os meus passos, perdoa os meus pecados. Eu sou falho e fraco, me ajude a ser fiel ao Senhor. É isso, gente. É você estar em comunhão com Deus, em espírito com Deus todos os dias. Está entendendo? E aqui, Davi, ele expressou que Deus era o seu pastor. E se quer prova disso, aqui foi muitos anos antes da vinda do Senhor Jesus. E olha o que ele fala lá, que o próprio Senhor Jesus fala em João capítulo 10, versículo 11. Olha só, gente, que maravilha. Isso há muitos anos depois de Davi. Olha só como ele chega e diz que é para a gente. Olha só. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O que foi que eu disse para você aqui que é o pastor? O pastor é aquela pessoa que tem pastos. Pastos para as ovelhas. Olha só. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Oxe, meus irmãos, olha como Deus é maravilhoso. Ele me dá um entendimento. Você lembra que Davi era o quê? Um pastor. Se a gente ler um pouco mais para trás, que antes mesmo dele se tornar rei, como ele era uma criança, cuidava das ovelhas do pai, Davi enfrentou vários perigos para cuidar das ovelhas. Ele passou noites em frios, de frio, porque no deserto, no dia, é escaldante. E onde Davi vivia naquela época, lá no povo lá, em Israel, naquela região dali, é uma região muito seca, de deserto, certo? Então, eles procuravam pastos para as ovelhas. Davi passava dias escaldante no calor ardente. E de noite passava frio. Porque no deserto é assim. De dia é quente, à noite é fria, é gelado. E certos dias também, Davi chegou a enfrentar um leão e um urso para proteger as ovelhas do pai dele. Então, para você ver aqui, ó, ele não pensou na vida dele. Ele pensou na vida das ovelhas dele, que ele cuidava. Assim, o Senhor Jesus se colocou na mesma posição de um pastor. Porque isso foi o que ele fez. Ele deu a vida dele pelas ovelhas que somos nós. E hoje ele nos guia, o Espírito Santo nos guia para um pasto verdejante. E que pasto é esse? O reino de Deus. O reino de Deus é o pasto verdejante que nós precisamos, eu preciso, você precisa chegar. Estão entendendo? Se ele fala aqui, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus, glória a Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida das pessoas. Na vida das pessoas que têm buscado a Ele. Deus é muito bom, pessoal. Deus é muito bom. A Bíblia fala que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo,
para morrer no meu lugar, no teu lugar. Para que hoje nós venhamos ter a graça de alcançar a salvação através do perdão dele, da misericórdia dele, do amor dele. Aí eu pergunto, o que você do outro lado que está vendo esse vídeo, o que você tem feito para agradar a Deus? Aí você para e pensa, eu não tenho feito nada. Eu não tenho orado. Eu sou uma pessoa que minto. Eu sou uma pessoa que não consigo perdoar quem me magoou, eu tenho um ódio no coração. Eu sou uma pessoa que não gosto de outras pessoas. Eu sou uma pessoa que tenho fumado, tenho bebido, tenho me prostituído, tenho traído a minha esposa, tenho traído o meu esposo. Eu não tenho sido um bom pai, não tenho sido uma boa mãe. Mas eu te digo uma coisa. Você não está perdido. Se esse vídeo chegou até você, essa palavra de Deus, o Espírito Santo chegou até você, é para você transformar a sua vida. E para você transformar a sua vida, você tem que se entregar para o Senhor Jesus. Você tem que se entregar para Deus. Veja que Davi expressa que para ele nada falta. Nada irá faltar, por quê? Porque Deus não falta nada nele. Deus não pode faltar na tua vida, meu amigo, minha amiga. Deus não pode faltar na minha vida, porque do momento que Deus falta na minha vida, vai faltar tudo. E no momento que Deus não faltar na minha vida, não vai faltar nada. É promessa. A Bíblia está cheia de promessas para aqueles que buscam a Deus. Ah, mas isso foi coisa dos homens do passado. É do passado, 2, 3 mil, 4, 5 mil anos atrás. Mas a Bíblia diz também que Deus não muda. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Uma certa vez eu estava com aquele desejo, eu estava na minha mente, me teletransportando em pensamento lá para o passado, quando o Senhor Jesus, eu li a Bíblia aqui, com o Senhor Jesus, ele veio a este mundo e pregou. É aquela multidão de pessoas sentadas nas pedras, na grama, na areia, na terra, debaixo das árvores para escutar ele. Eu fiquei pensando, meu Senhor, meu Deus. Como teria sido tão bom eu ter tido esse privilégio de ouvir face a face o meu Senhor Jesus, estar ali sentado naquelas pedras, escutando ele, seguindo, guiando ele. Aí eu abro a Bíblia, eu não recordo agora se eu abri a Bíblia, foi uma caixinha de promessas com várias passagens bíblicas que eu tenho. Mas eu nunca esqueço que eu vou nessa passagem, nesse mesmo momento, eu vou nessa passagem que o Senhor Jesus disse, eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então não importa se aquelas promessas estão para os homens lá do passado, porque Deus ele não muda, pessoal. Deus é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo e vai ser o mesmo de sempre, aquela pessoa carinhosa, bondosa, aquela pessoa que vai estar sempre de braços abertos a te receber, aquela pessoa que vai estar sempre ali atento a te escutar o teu pedido de oração. Lembra que ele disse, o que pedir de oração em meu nome recebereis. Pede e recebereis. Por quê? Porque ele é o bom pastor. Porque ele tem tudo para você, de bom e do melhor. Está entendendo? Então essa é a passagem, a mensagem que o Espírito Santo quer passar para vocês neste momento. Então abra o teu coração, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus entrar no teu coração, para ele te transformar, para ele tirar de você aquela amargura que você tem vivido e enfrentado, para que você venha tirar aquele ódio, você venha perdoar aquela pessoa que magoou você, para que assim você venha ter paz quando você for dormir, quando você for deitar sua cabeça no travesseiro, você venha dormir logo em paz, em tranquilidade, e não ser aquela pessoa que não consegue dormir, só tem pensamentos negativos, pensamentos maus, pensamentos tristes. Você só tem vontade de chorar.
Você só tem vontade de se trancar dentro de um quarto. Abra as portas do teu coração. Aceita Jesus. Aceita. Porque olha só. Assim como esta areia passa de um lado para o outro, nessa ampulheta, está aqui, ó, passando de um lado para o outro. E o tempo está sendo contado. Assim é o teu tempo, é o meu tempo. Nosso tempo está acabando, está passando. Cada dia que vivemos é um dia a menos da nossa vida, gente. Um exemplo, se tu tem 10.000 dias para viver, hoje, se passou mais um dia, você só tem 9.999 dias de vida aqui ainda. Porque o tempo, como está passando essa ampulheta da areia de um lado para o outro, assim o tempo está passando, o meu tempo está passando. E se o teu tempo acabar e você não tiver aceitado Jesus? Então, entrega a tua vida para Ele. Entrega a tua vida para Ele, que Ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Ele vai te levar a pastos verdejantes. Porque Ele é o verdadeiro pastor. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por você. Que Deus abençoe você, que Deus te abençoe, você e sua família. E até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir.